Então vamos, na aula de hoje do Photoshop, entender como funciona as ferramentas de recorte de cabelo, ou famoso Select and Mask, antigamente o Refine Edge ou Refinar Aresta para quem estava em português. Então aqui eu tenho uma minha imagem original, aí eu dupliquei ela aqui e coloquei uma imagem de fundo para eu estar trabalhando, tá ok? Estou utilizando o Photoshop 2017, mas essas ferramentas elas já possuem já desde versões anteriores. Vou usar uma ferramenta de seleção, vou pegar aqui minha Quick Selection Tool, tá ok? Aqui você pode configurar o pincel, como você quer trabalhar, e vou fazer a minha seleção. Então, sim, observe que eu não preciso estar com uma seleção tão perfeita, tá? Então eu tenho alguns pedaços que estejam faltando, depois eu vou acrescentar aqui, e vou clicar em Select and Mask. Ao clicar em Select and Mask, ele vai me mostrar aqui as opções que eu tenho para estar trabalhando. Eu posso trabalhar como overlay, como se fossem os caminhos de formiga, no fundo preto, no fundo branco, a máscara e revelando a camada de baixo. Como eu quero ver como vai ficar na camada, eu vou deixar dessa forma. Estou aqui com a opção, tá, já para eu poder continuar trabalhando o meu brush, para acrescentar e não retirar o tamanho. E aqui eu poderia definir o brush, o laço e assim por diante. E agora eu vou pintar aonde não tinha cabelo, certo? Então observe que ali ficou faltando mesmo uma área de recorte. E aonde está o branco, observe que ele vai também trabalhando isso para mim. É claro que isso aqui depende muito do processamento do teu computador. Então aqui eu estou com o Photoshop aberto, e eu estou com o programa de gravação da aula aberta, então assim, às vezes tem que ter um pouquinho de paciência e esperar o processamento. E aí eu vou melhorando aqui o meu recorte. Tá vendo que ele está tirando onde eu tenho excesso, que eu tenho ainda um pouco de fundo branco. E onde eu preciso pintar o cabelo, ele vai acrescentando. Então deixa ele terminar o processamento ali para não ficar também. Tá, isso foi melhorado muito nessa versão 2017, já era bacana, tá? Então assim, tem várias outras formas, várias outras técnicas de recorte de cabelo, tá? Então só vamos aqui esperar um pouquinho que ele tô vendo que o processamento começou a ficar um pouco mais lento. Ó, tá vendo que eu já pintei ali faz tempo e agora que ele está processando. Tá? Isso que essa imagem também não é uma imagem tão pequena. Tá, aqui ainda, se eu precisar, deixa ele carregar, posso visualizar aqui, ó, pedir para ver o original. Ó, original, como estava com a seleção, tá? Ó, com o onion skin para ter uma ideia de como se fosse uma casca de cebola. E vamos lá para as layers. Então, show original, tinha deixado com corte bem melhor. Então, por aqui já consegue ter uma ideia de como está ficando o processamento ali, ó. Vamos tirar essa parte branca aqui agora, vou passar um pouco mais aqui para tirar os excessos, né, que eu estava até o momento só adicionando. Só mais um pouquinho, tá? Eu vou até antecipar aqui um pouco para não ficar tão extensa também a aula, né? Visto que isso é um processo que muitas vezes leva um pouquinho mais de tempo até que fique do jeito que você precisa, tem que pintar novamente. Bom, eu vou deixar dessa forma aqui, e aí eu vou marcar aqui uma opção chamada ó, Decontaminate Colors. Ó. Olha só o que ele vai fazer. Olha só a diferença. Aqui eu tinha ele fosco,
quando eu mandei dar um decontaminate, ó, ele eliminou toda aquela parte em excesso para mim. Aí quando eu venho para dar, antes de dar OK, eu sempre gosto de usar aqui, ó, New Layer with Layer Mask. E clico em OK novamente. E aí eu tenho, só para questão de comparação, essa é a imagem e aqui é a minha imagem recortada. Tá? Então, olha só como eu tenho agora uma máscara bem bacana. Faltou aqui tirar um pouquinho, aqui também tirar um pouquinho, mas assim, como eu falei, isso demoraria um pouco mais, eu não queria me antecipar tanto em relação a essa aula. Estando com a máscara aplicada, você pode ainda clicar aqui com o botão direito na máscara. Se for o caso, você pode vir aqui mexer um pouco mais na tua máscara, lembrando que tem que estar com as cores zeradas. E se eu der um Ctrl mais aqui, ó, então eu consigo dar um zoom. E se tiver com o branco e eu estiver aqui com o pincel, tá? E eu estando com a minha máscara selecionada, eu ainda vou eliminar o excesso que eu tenho ali. E o preto, no caso aqui, tá? Tem que estar em preto, para ele entender como se fosse uma pintura. Então eu usei um pincel pequeno aqui, com um pouco de blur, e aí eu consigo ainda dar uma mexida ali, se for o caso, se for preciso, aqui na minha modelo, para tirar um pouco mais. Eu posso dar uma brincada, eu posso até, aqui lógico, eu detonei um pouco mais, e aí se eu quiser voltar, eu inverto para branco, e conforme eu pinto ali de novo, ele traz para mim a imagem original, ok? Ainda se você quiser trabalhar um pouco em algumas cores, você pode clicar com o botão direito, aplicar a máscara, e aí você pode chamar lá os efeitos. Por exemplo, aqui eu ainda poderia trabalhar talvez com um brilho interno, tá vendo? Só de marcar o brilho interno aqui ele já deu pegou um pouquinho mais. Eu posso mandar capturar, por exemplo, esse tom do cabelo aqui, para ele estar aplicando ali, ó, já vê que dá uma... Ah, mas ele fez um elevamento ali embaixo também, coisa que você pode fazer a correção posteriormente. E aí eu tenho a minha foto recortada, ok? Existem outras formas, eu poderia estar utilizando máscara rápida para seleção. Tem pessoas que gostam de trabalhar selecionando pelos canais. Então eu tenho muitas outras formas que eu posso estar trabalhando no recorte da minha arte. A ideia do exemplo era utilizar, mostrando aqui a opção do Selecting Mask. Então, por esta aula é isto. Fique atento ao nosso canal e ao nosso site multimediaarte.com.br para acompanhar novas aulas de Photoshop e outras ferramentas Adobe.